Talos. O Talos Vai jogar até o Talos agora. Isso. Tudum. Eu acho o seguinte, quando a gente falou de escolher monstros pra adaptar, eu resolvi dar uma olhada nesse livro aqui, ó. Acabou o Futurópolis. Não sei se dá pra ler, assim, vai ficar espelhado e tal. É o livro dos seres imaginários do Borges, que é um autor de, especialmente, poesia e fantasia argentino. Que é excelente, assim, é um bestiário que ele fez ali na década de 50. E que ele usa não só criaturas mitológicas, como ele usa criaturas imaginadas por autores. Então você tem ali ele fala do animal sonhado pelo C.S. Lewis, o animal sonhado pelo Kafka, o animal sonhado pelo Edgar Allan Poe, inclusive eu cogitei fazer uma adaptação. Mas ele também menciona a mitologia. Eu já tinha falado desse livro, porque um dos animais... Ele menciona o Periton, foi um que a gente falou recentemente nos animais de montanha, tá ali. O pássaro roca, tá ali. O Catoblepas, que é um animal... Que é uma criatura não é terrível. da Praça é Nossa. Catoblepas não é da Praça é Nossa. Se você não conhece o Catoblepas, eu recomendo que você utilize na sua aventura. Ele é um animal muito, muito filho da puta. Excelente. Ele tem uma aura de morte. Você chega perto dele o suficiente, você corre risco de morrer. Muito comum no Final Fantasy. Muito comum no Final Fantasy, exatamente. Que é um animal mitológico. E aí eu resolvi pegar o Talos, que é uma criatura que aparece quase no fim do livro, que é uma criatura mitológica grega, que é um autômato. Né? Na verdade, tem várias versões, como tudo que envolve mitologia grega. Ele aparece nos Argonautas, Jasão dos Argonautas. E aí tem uma parte que diz que ele é um gigante de bronze, que é originalmente de uma espécie que é toda de bronze, ou seja, eles são naturalmente de bronze. Mas a versão mais comum é de que ele é um autômato de bronze criado por Hefestos, pedido de Zeus para proteger a ilha de Minos. Não, a ilha de Creta. Minos é outra criatura. E aí, uma das coisas que ele faz é meter pedra. É uma coisa que o pessoal grande, gigante, que gosta de fazer na Grécia é meter pedra. Né? O Polifemo fazia Pedra isso, sempre funciona. E o objetivo era não deixar os barcos se aproximarem. Então ele arrumava pedra nos barcos para moer os barcos no soco e na pedra. E então o que eu fiz? E tem um detalhe interessante. E a exemplo do Aquiles, existe a versão de que ele morre a primeira vez com uma flechada no calcanhar, que era o ponto vulnerável. Mas depois tem uma outra história de que ele tem no tornozelo dele um prego, porque ele é um autômato e ele é abastecido com ícor, que é o sangue dos deuses. E aí o Hefesto meteu o ícor lá dentro para ele ser animado e tampou com um prego. E aí uma das versões é de que ele foi morto porque ele foi iludido pela Medeia e tirar o prego para se tornar imortal, e aí ele sangrou ícor até a morte. Essa é a versão original. Então, pode botar a ficha aí. Essa imagem aí é ele arrumando pedra nos Argonautas. Aí eu mandei a ficha aí, ó. O que eu fiz? Eu peguei a base da ficha, é uma criatura do Eberron chamada Warforged Titã. Então, não é o maior titã que tem do Eberron. O maior que tem é o Colossus, que é uma criatura garganta. Mas o Titã, ele é uma criatura enorme. Né? Ele é bem alto. E aí eu peguei a base da ficha dele. Eu peguei o Titã original é de nível de desafio 8, tem 125 pontos de vida. E um CA de 20. Natural, porque ele é uma criatura feita de ferro. Né? O deslocamento é o mesmo. E aí a primeira mudança que eu fiz foi justamente porque eu queria que o Talos fosse menos forte e mais ágil. Porque ele se desloca pela ilha, ele joga pedras e tal. Então eu reduzi a força dele para aumentar a destreza. E eu reduzi os pontos de vida e o CA. Por que eu fiz isso? Porque eu dei a ele algumas habilidades que o Warforged Titã não tem. Então, o Warforged Titã ele é um Siege Monster, isso é tradicional de construtos muito grandes ou de animais criaturas muito grandes. Ele dá dano dobrado em objetos e estruturas, eu achei que fazia muito sentido porque ele tá ali para destruir barcos. E eu tirei o Warforged Titã, ele pode ser usado como montaria. Ele tem umas plataformas em que criaturas de tamanho pequeno e médio podem ficar para atacar. Ele meio que anda como se fosse um olifante do Senhor dos Anéis ali, com o pessoal montado nele para atacar. Eu tirei isso e aí eu coloquei algumas habilidades. O Immutable Form é tradicional de Golem, né? Para você evitar que o cara faça o Polymorph, ou seja, não vem com o Polymorph, como o Cristiano já notou aí. Eu coloquei Magic Resistance porque eu achei que era coerente com uma criatura protetora. A gente tá falando de um protetor avançado, então ele tem algumas proteções mágicas, né? O bronze dá a ele a resistência tradicional a danos físicos não mágicos, e ele tem resistência à magia, ou seja, os pontos de vida dele são baixos para uma criatura desse nível de desafio, então tradicionalmente vão ficar na casa dos 180, 200. E aí, para compensar os pontos de vida baixos, ele tem essas proteções aí para dificultar o dano. Eu coloquei o Surefooted porque eu acho que faz sentido, né? Essa habilidade para evitar que qualquer um derrube ele, porque um bicho desse tamanho caindo tem potencial para dar muito dano em volta. E aí eu coloquei esse Weak Ankle aí, esse sim, eu falei não crie coisas, mas eu procurei várias possibilidades de coisas que já existissem, não achei, resolvi criar esse para incorporar no lore. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar a premissa do prego
colocar que é uma salvaguarda criada ali pelo cara. Então, se você se aproxima dele o suficiente, o que já é um problema pra ele, porque ele não foi criado pra isso, você tem duas possibilidades. Você pode destruir o prego na porrada, e aí ele tem um CA, o mesmo CA maior, porque ele é mais resistente e específico, tem uns pontos de vida, e goza da mesma resistência. Ou você pode fazer 2 testes sucessivos. Sucessivos, caralho, é o terceiro dia. Terceiro, hein? Começou bem o ano, hein? De força pra arrancar o prego. Se você fizer isso, ele perde parte das proteções mágicas e ele começa a sangrar, por isso ele vai tomar um dano de necrótico a cada turno. Não é muito, mas é suficiente pra, se ninguém botar o prego de volta e ele não tem esse instinto, ele vai morrer naturalmente. Não sabe o que tá acontecendo, né? Exatamente. A possibilidade de você matar ele é se aproximar o suficiente e tirar o prego, o que dá um componente de lore, de certa maneira. Porque se você for enfrentar ele e tiver tido tempo de investigar e descobrir informação suficiente sobre ele, sobre o criador, o que aconteceu, o que ele tá ali, você pode retirar. Lembrando, a premissa dele no D&D era proteger uma ilha de Creta, mas você pode usar ele como um construto criado para proteger qualquer lugar virtualmente relevante em qualquer cenário, né? Você pode colocar ele para proteger um observatório num templo, numa montanha, você pode colocar ele para proteger... claro, ele funciona melhor em locais abertos, mas uma fortaleza numa montanha ou numa planície, né, uma ilha ou um local, uma colina, tudo isso são cenários. Você não vai botar ele numa floresta porque faz pouco sentido, mas ele tá ali pra fazer essa proteção. E os ataques, eu aproveitei o ataque do Warforged, do original, esse Slam aí é um Hammer Fist, que é só pra ele ter a possibilidade de dar porrada se você se aproximar, e o dano é considerável, mas o forte dele realmente é a pedrada. Né? Eu achei que não fazia sentido ele ser capaz de dar 2 pedradas no turno, porque, pô, ele tá jogando pedras enormes, fazer isso 2 vezes em 6 segundos é difícil, mas ele jogar uma pedra e dar um soco ou uma bicuda em alguém que tá adjacente, eu acho coerente. É isso. Chão, né? Ele é classicaço. Quem não viu Jazão dos Argonautas, aconselho. Você vai achar ruim, por quê? Porque você é alguém que nasceu agora, nos anos 2000, e não sabe apreciar o que é mágico, bom e bonito. Mas é uma tecnologia que a gente vê nas sessões da tarde. Mas o filme é de 63, né? Vamos lá. Mas assista com os olhos de quem está vendo a história do cinema dos efeitos especiais sendo criadas, tá? Porque é um trabalho de stop motion de tirar o chapéu desse filme. Ah, não, sim. E a luta especificamente com o Talos é muito legal. Nossa, a luta com os esqueletos é a melhor que eu já vi de stop motion até hoje. Aí você tem que levar realmente o tempo de 63. Já usei um bicho parecido, mas muito mais pro lado do esqueci o nome do gigante que arremessa pedras. Do que Polifemo, isso. Muito mais pro lado do Polifemo, porque ele não tinha essa questão de ter fraqueza. Então, ele tinha só essa capacidade de ficar jogando pedra lá de cima, e não era no mar, era numa montanha. Então ele era um construto que ficava chutando pedra lá de cima de quem tentasse pra proteger um oráculo que ficava numa caverna perto do topo da montanha. E isso faz diferença. Então, se você usar uma criatura dessa e colocar ela num terreno favorável, por exemplo, o cara tá no chão firme e um barco tá vindo, a galera não tem pra onde ir dentro do barco. Então ela vai ter uma desvantagem gigantesca. E esse nível 9 aí vai subir bastante se você não prestar atenção. Aí quando descerem, se conseguirem chegar lá na praia, provavelmente porque o barco afundou, aí é que corre essa história de talvez enxergarem o prego no calcanhar dele e ter a ideia de ter uma seta lá falando assim: para desligar este robô, arranque este prego. E aí eles podem fazer o teste. Isso que eu ia até comentar, que mesmo um artífice ou alguém conhecedor de crafting, teria dificuldade, né? Identificar o lore de que, esse daqui é o ponto fraco dele. Seria, sei lá, ou acidente, tipo, acertei por acidente no prego, por que alguém teria por vontade própria? Falar não, vou mirar no prego em vez de mirar nos peitos dele. Não, foi o que eu pensei, assim, ele não é feito pra ser uma criatura genérica, tipo, igual o Shield Guardian, que basicamente qualquer mago faz. Não, ele é feito pra proteger um local específico. Então, assim, você pode ter o lore do cara que pesquisou, do tipo, achou o manual de construção dele, porque o cara que construiu foi exilado, sei lá. Você obtém essa informação fora, entendeu? Tipo, você não deduz isso. Porque, de fato, ele é feito pra ser uma criatura única, né? Ele não é feito pra ser uma criatura replicada. Isso é interessante. Eu gostei. Eu gosto muito de construto, cara. E isso é um negócio que sempre me perturba. Se você pode fazer um construto, por que você não faz um construto enorme? Sabe? Um construto gigantesco, foda-se. É a grana, é o capitalismo que não deixa. Eu tô narrando a aventura de Eberron, então eu tô focado nos construtos, tô olhando muito construto e falando, bom, isso aí fica a dica pro pessoal da Forja do Amanhã, tá? E só para falar aqui um adendo para quem chegou hoje, para quem está nos vendo pela primeira vez, e para Nádia, que está aqui agraciando com sua presença pela primeira vez, quando a gente ficou rindo com a citação do arcabouço cultural,
É porque ele é um corte que gerou-se do vídeo de mestres iniciantes, que é o que a gente considera mais importante para você ter uma boa capacidade narrativa, mas é o nosso corte mais sugerido e menos visto no YouTube. Então, assim, a gente insiste heroicamente, herculeamente, em citar o arcabouço e as pessoas continuam não assistindo ele. E tanto que a gente fez a retrospectiva, amanhã entra o último vídeo da retrospectiva. E na retrospectiva vai ter lá o arcabouço cultural. Então, por favor, assistam. Thank you.